30 de outubro de 2024, quando eu tive AVC isquêmico. Eu tinha 47 anos na época, um ano atrás. O que eu senti nos dias anteriores? Nos dias anteriores eu senti muitas esquisitices, falta de apetite, muito cansada e muito estresse. Inclusive 7 dias depois, 7 dias antes, eu passei muito mal. Gente, eu falando assim embolado porque eu tive AVC e fiquei com afasia na voz, tá bom? 7 dias antes eu tava deitado em casa, cheguei de uma consulta e meio fraca, mas estranha. Nesse dia a minha pressão estava 7/4 e eu deitei na cama para descansar um pouco, para fazer meus afazeres. E quando eu vi essa mão estava caído, eu vi que o braço estava caído, tentei levantar o braço e não levantei. Eu peguei com essa mão e o braço caiu, né? Eu percebi que a minha cabeça, minha mente estava tudo bagunçado, tudo desorganizado. Então eu levantei para pedir ajuda do vizinho e estava sozinho em casa e caí no quarto. Eu consegui levantar e fui arrastando pelas paredes e cheguei na sala. Quando cheguei na sala eu caí de novo, minhas pernas estavam boba, né? E cheguei, levantei de novo e fui na frente, falei para ele que eu estava passando mal e fiquei lá um pouco. A mulher dele me deu 2 bananas pequenas para comer e eu não tinha almoçado, eu comi esse banana, depois eu dei uma melhoradinha e vim para casa, entendeu? Isso foi 6, 7 dias antes. 6, 7 dias antes. E veio me vidando, mas depois fui trabalhar. No outro dia, trabalhava 3, 2 por 24 e trabalhei, voltei para casa, não tive folga, assim. 7 dias depois, eu estava muito estressada, aconteceu umas coisas que me deixou assim, no ponto de explodir, e eu não falei nada. Eu queria rebater, mas não falei nada. E na noite do dia 30 foi a noite que eu precisava responder algumas coisas e não respondi nada, guardei para mim. Inclusive eu não guardo nada mais para mim. Eu não estou guardando nem dinheiro, vai dar problema. Eu sou muito sério, viu, gente? Aí, na madrugada, eu lembro que meia-noite eu estava acordada. Oi. Peraí, gente. Então, como eu disse, não guardo mais nada, problema nenhum que eu tiver com ninguém, porque eu estou guardando nem dinheiro. E meia-noite eu ia no relógio e estava acordada. 3 horas da manhã também, gente, eu acordei, que eu tinha o hábito de levantar da madrugada para orar, e eu estava muito preguiça. Falei, essa noite eu vou orar não. Voltei e deitei de novo. E o meu AVC foi fora da janela. Quando eu fora da janela, quando eu não sabe a hora certa, entendeu? Mas eu dormi de novo e acho que dormi. E 6 e pouco da manhã, meu marido levanta 6 horas, 6 e pouco da manhã, ele me chama para me dar o café. É hábito. Então me chamou para me dar o café e disse que eu estava com o olhos parados, sim, e não respondi com a boca. Minha boca estava um pouco torta e eu estava, não é bonito de falar, mas eu estava toda mijada, exatamente, toda mijada. Então, mas eu tinha um hábito de tratar a boca, tinha um hábito, rotina, quase rotina, eu pegar um copo assim e deixar o copo cair, né? Porque eu sou diagnosticada com depressão ansiosa e a ansiedade faltava me matar.
Eu senti minhas pernas, deixava cair, minha cabeça ficava toda confusa, a boca entortava, ansiedade. Como naquele momento eu estava em Brasília, eu vejo meu marido, meu marido achou que era crise de ansiedade. Em vez de me levar para o Hospital de Formosa, ele me levou para Brasília, que o médico me tratava de ansiedade. Quando cheguei lá em Brasília, no caminho ele foi falando comigo, dirigindo, falando comigo. Eu não respondia porque eu não conseguia responder. Quando eu cheguei na Clínica da Família, ele abriu o carro, me fechou com lá dentro para pegar uma cadeira de roda para me colocar. Nesse momento, gente, eu vomitei, quase morri. Vomitei, que não sei, quase morri. Quando chegou a cadeira de roda, já foi atendido imediatamente. O médico me avaliou, suspeitou de um AVC. Eu também entortar, como ele sabia que eu entortava, esse da ansiedade, que é ansiedade generalizada, ele suspeitou que é AVC, mas tem que comprovar que é AVC, né? Me deu os primeiros medicamentos e chamou o SAMU para me levar para o hospital de base. Quando cheguei no hospital de base, fiz uma tomografia urgentemente e já constatou que era um AVC isquêmico. Naquela hora mesmo, o carro do SAMU já estava esperando, o mesmo carro que eu fui, estava esperando na ida do hospital. Daqui da frente para o hospital de base, o enfermeiro que estava na ambulância me deu um AS e a médica esperou eu chegar, que ele foi de carro, e eu fui na ambulância, ficou mais rápido, chegou mais rápido. Já quando chegou, falou para ele que eu tive um AVC isquêmico. E, gente, nessa hora eu tenho consciência de tudo que está acontecendo comigo. Eu sabia que ele está falando, eu sabia que tive um AVC, mas no momento tive medo de morrer. Aí me mandou para o Sobradinho para internar, e nesse tempo, cheguei no hospital de Sobradinho, que ele me internou, eu fiquei uns 2 dias no corredor. E, gente, eu cheguei lá com muita fome. Parecia que eu tinha um mês que não comia. E eu não escrevi com essa mão, que a mão estava totalmente boa, a minha perna estava totalmente boa, mas minha pé voltou dentro da ambulância, voltando na hora de internar. Minha perna voltou. E meu braço tá bobinho. E a minha cabeça meio sentia a cabeça paralisada. E a língua totalmente, tipo assim, quando você tem uma cadente que é a pequenininha, que a sua língua fica grande, fica desse jeito. Então eu não consegui falar nada. Mas com essa mão eu consegui escrever no celular. Peguei o celular, escrevi a mensagem para Pedro, que estava comigo. Não, estava comigo não. Mas até chegar no hospital. Desde a chegar no hospital. E escrevi uma mensagem para Pedro, que meu filho, que eu estava com muita fome e sede. Entendeu? Muita sede. Falei pro médico, o médico tinha chegado, né, para me olhar, falou que eu estava com muita fome e sede. O médico falou assim: só pode comer comida depois que fazer o teste. Eu tava com um fatozinho assim pequeno na mão, de água. Ele colocou uma gota na minha boca e eu engasguei. Engasguei, quase morri com um gota de água, entendeu? E quando eu me recompus, ele pingou novamente uma gota de água e eu engasguei novamente. Então eu falei para Pedro assim, ele falou para Pedro que eu não poderia tomar água nem comer se não fosse na sonda. E já pedi a enfermeira para me levar para a sonda. E a enfermeira me levou para a sonda, depois que colocou a sonda, já voltou a fazer um raio-x para ver se a sonda estava no lugar, para me colocar de novo, dar comida e água. Ver raio-x, comprovou que estava no lugar e eu colocou água para me tomar na sonda.
engossamento lento. Aí começou o meu desespero, gente. O meu desespero, entendeu? Sem medo nenhum de morrer. Medo de morrer, mas eu senti umas coisas assim, que não tem explicação. Por exemplo, mais tarde eu recebi visita. Porque nos meus dias Pedro foi ficar comigo. Não sei se Pedro foi no meu dia ou se foi no outro. Mas me deu mais tarde, me deu uma crise de emoção que eu não conseguia falar, entendeu? Eu sabia que não ia morrer, mas me deu uma crise de choro que eu nunca vi na minha vida. Eu chorava, que o meu choro é junto com urros, vocês não são urros, sem explicação. E o médico falou assim para eles que não precisa se preocupar, que a crise de emoção é normal no meu caso. E aí eu fiquei 2 dias pelo corredor, que não tinha vaga. Depois eu fui pro quarto e comendo sopinha, comendo na sonda, água na sonda, medicação, muita sonografia e exames, né? O médico achava que eu é muito novo para ter AVC, desde que meu estoque, minha pressão sempre foi baixa, entendeu? E sempre foi baixa e não tinha pressão, não tinha histórico de colesterol alto, não tinha histórico de AVC, de pressão alta, não tinha histórico de não tinha histórico de que eu não era fumante, nunca bebi cachaça. Então, assim, por que tem AVC? Se o estômago dela é uma pessoa saudável, uma pessoa que trabalha, faz exercício físico com frequência, regular, né? Por que tem uma AVC? Entendeu? Aí fiz tomografia e depois, alguns dias depois, recebi alta e depois disso fiz outra tomografia com contraste e alguns meses depois eu descobri que no dia que eu caí aqui em minha casa, 7 dias antes, não lembro exato se foi 7 dias, mas foi dentro de uma semana, 6 dias. Eu caí, eu fiquei sabendo que eu tive uma AVC transitório. Um AVC transitório, gente, fica no vídeo, gente. É quando você tem um AVC, que dentro de alguns minutos, até no máximo 1 hora, você sente um sintoma de um AVC, mas a sua vez desenvolve e você volta ao normal. E você às vezes nem sabe que teve um AVC. Se eu tivesse ido no dia e fazer o exame e o médico suspeitado que é um AVC transitório e eu tinha tomado a medicação e não tinha tido o outro AVC, entendeu? O AVC isquêmico. Então é muito importante você não ficar guardando mal. É muito importante você não se sentir mal e falar assim, amanhã eu vou, amanhã pode ser verdade demais. Estou trabalhando muito nas minhas férias, eu vou na minha folga, não. Se você passar mal, você procura um médico, procura socorro. Porque muita gente morre por causa que demora o socorro. Eu, por exemplo, gente, eu quase morri, passei por fio da morte. O AVC que eu tive foi dormindo. O médico fala AVC fora de janela. O que é fora de janela? Quando você não sabe o exato momento que você teve o AVC, entendeu? Quanto mais demorar o atendimento, os primeiros atendimentos, mais você tem chance de morrer ou ficar com grandes sequelas. Eu, por exemplo, eu recuperando a voz 1 ano depois, e o mês que vem faz 1 ano, estou com 11 meses. Esses dias atrás eu perdi um bocado conseguido,
agora eu sei porque eu perdi, entendeu? Um pouco de que eu tinha conseguido na fala. Meu braço ainda está sequelado, a mão e o ombro, além de cair de vez em quando, agora tá caindo menos, mas ele cair dói muito, dói muito. Eu posso levantar o braço, eu posso levantar o braço pouco, entendeu? Mas dependendo, dói muito na escápula, entendeu? Então, é sequela. A mão minha está sequelada, entendeu? Então, assim, coisa que pode ser evitada. Até os minutos que para mais ou menos 1 hora, 40 minutos que meu marido me levou para Brasília, se ele tivesse me levado no hospital em Formosa, muitas coisas que eu fiquei com sequela, talvez não estaria com sequela. Porque quanto mais o tempo demora, mais chance de morrer ou mais chance de ficar com sequela. Mas ele não sabia que é um AVC, ele já achou que é crise de ansiedade, né? Porque é muito similar no meu caso, entendeu? Estava acostumado a ver eu entortar e a ansiedade, que a minha ansiedade, eu repetir, é generalizada, entendeu? E assim foi, eu tô aqui 11 meses depois, a minha vida nunca mais foi a mesma e nunca mais vai ser. Porque a gente muda a vida completamente, gente. Completamente. Na minha vida não é a mesma e nunca mais vai ser. Tô me recuperando, um processo é lento, entendeu? O processo é lento e muita gente não aguenta esperar o processo, entendeu? Muita gente também, se não for uma pessoa muito esforçada, se entrega. Se entrega porque eu sou... Gente, eu olho para mim mesmo e me vejo uma rocha. Uma rocha. Alguns dias atrás, eu senti umas coisas aí que não tem explicação, porque a minha cabeça não tem explicação. Eu pensei até em tirar a minha própria vida. Chateada com as coisas que estão acontecendo comigo depois do AVC. Hoje quando eu gravando esse vídeo, eu me sinto melhor. Mas eu passei uns dias que só Deus para me ajudar. Só Deus para me ajudar, entendeu? Então, assim, e não tem explicação, gente. É coisa que a gente assim, depois é coisa, a sua mente controla o seu corpo, a sua mente controla o seu futuro, a sua mente controla se você vai ser uma pessoa saudável ou doente. A sua mente controla tudo. Então, assim, é coisa seríssima. Seríssima. Até o nosso coração, a gente faz transplante de coração. Mas o cérebro não existe. Entendeu? Então, vai ser uma experiência muito séria que eu passei na minha vida. E gente, a reabilitação é hoje, a reabilitação é lenta, entendeu? Quando você acha que está melhorando, você tem uma recaída, entendeu? Isso é porque eu sou uma pessoa que quer viver. Imagine se eu fosse uma pessoa que já fosse desanimada, né? Hoje eu estou mais ou menos, não voltei a trabalhar, entendeu? As coisas da minha casa, algumas coisas da minha casa eu faço moderadamente, posso ser lento para fazer. Não é todo dia que eu estou com disposição, eu sempre fui uma pessoa disposta, mas ultimamente eu ando muito disposta naquele serviço, porque junto a indisposição com a paciência, que demora muito para lavar 4 pratos. Demora um dia inteiro para limpar uma casa de 5 cômodos. Um dia inteiro. Um banheiro que eu lavo em 15 minutos, eu demoro 1 hora, 1 hora e 10. Entendeu? Aí a gente fica desanimado porque a produção é muito pouca. Entendeu? Então assim, mas estou bem melhor que antes. Bem melhor que antes.
Gente, eu quero falar para vocês, se vocês quiserem, se esse vídeo, quando esse vídeo chegar a 300 comentários e 300 joinha, já vou falar, eu vou gravar esse vídeo nessa semana. Mas eu só vou soltar quando esse vídeo tiver 300 joinha, 300 comentários. Que é os conflitos internos que a gente passa depois de um AVC. Conflito interno que a gente passa depois de um AVC. Quero dizer para vocês, gente, fique esperto, se cuide, porque o AVC é uma coisa que pode ser evitada. Já tô quase terminando, viu? Pode ser evitado. Cachaça chama AVC, cigarro chama AVC, estresse chama AVC, problema de coração chama AVC, colesterol alto chama AVC, pressão alta chama AVC. Tem muitas coisas que chamam AVC, entendeu? Então, alguns cuidados que você criar o hábito de botar em paz na sua vida pode contribuir para você não ter AVC. Por exemplo, meu AVC, se for descoberto depois que o médico estava investigando, que foi por causa do coração. Até aí eu tinha chagas, mas não sabia que a chaga estava alojada. E em espaço de tempo curto, a chaga alojou, fez estrago no coração e a AVC que eu tive foi por causa do coração. Mas tudo isso que eu sei por vocês e outras coisas mais puxam o AVC para a sua vida. Então o AVC pode ser evitado. Tá bom? E não tem idade não, gente. Não tem idade não. Eu tô vendo gente aí com 20 e poucos anos que é vítima de AVC. E pode ser evitado. Então, se vocês quiserem o vídeo sobre os conflitos pós-AVC, conflitos internos que a gente sente, entendeu? Vocês deixem comentários de joinha. Quando chegar 300 joinha, 300 comentários, eu posto o vídeo para vocês. Muito obrigada por assistir, compartilhe meu vídeo e até o próximo vídeo.